Voltamos aqui, pessoal. Agora eu estou com o Marcos Machado da SPM. Ele acabou de realizar um painel. Marcos, conta pra gente qual foi um resumo do que aconteceu lá no painel e quais as oportunidades que você viu ali para os empresários brasileiros. Legal. O painel foi bem interessante, né? Basicamente, o que nós trouxemos, né? Nós trouxemos um representante da Jetro, né? Que é uma agência japonesa que promove a internacionalização de empresas, marcas e promove o comércio internacional, da agência de Singapura e da Proméxico do México. Então, são três agências de países geograficamente localizados em locais diferentes, né? E com experiências diferentes, né? O que cada um deles trouxe para as empresas brasileiras que estão pensando em se internacionalizar, né? Primeiro, o caso do México, que eu acho que é bem interessante como inspiração para nós, né? Eles têm uma experiência um pouquinho mais adiantada de uso do e-commerce para a internacionalização de empresas brasileiras, de empresas mexicanas, no caso, né? Que eu acho que pode servir de exemplo para as empresas brasileiras aderirem, né, ao programa que a Apex está lançando, né? Esse programa do México, né, tem um conjunto de ações, são 5 ações, acho que não cabe entrar em detalhes aqui, né? Mas são ações que de alguma forma vão passo a passo envolvendo as empresas com o comércio, né, internacional via plataformas eletrônicas, né? E aí, né, ele compartilhou conosco alguns aprendizados interessantes, né? O primeiro deles, que eu acho que serve para as empresas brasileiras, né, é que é o acesso, né, à internacionalização por meio de uma plataforma digital. Ele é disponível, né, ele é possível para empresas de diferentes setores, né, de diferentes tamanhos. Obviamente que no caso do México, o mercado americano sempre é uma prioridade, por questões de estar ali ao lado, toda a população de origem mexicana que reside, né, nos Estados Unidos, mas ele deixou claro que é uma oportunidade também para outros mercados, que para o Brasil, que é um país que às vezes está um pouco distante de alguns mercados, alguém pode olhar, puxa, né, uma empresa brasileira, pensar, mas eu estou muito longe, sei lá, da Ásia, eu estou muito longe até do próprio México, né? Quer dizer, o comércio eletrônico ele reduz, né, essas barreiras, né? Pode haver um cliente americano ou mexicano interessado num produto brasileiro, e o e-commerce é uma maneira de você encurtar essa distância, literalmente, né? Então, acho que foi uma experiência interessante, né? Caso Singapura, o que a gente viu, né? Singapura, né, na Ásia, no Sudeste Asiático, é uma ilha, um país relativamente pequeno, mas muito desenvolvido, né? E que oferece serviços muito sofisticados, né? Que basicamente, né, o que o Benedict, que representando a agência de Singapura, nos trouxe, né, foi um convite para as empresas brasileiras se internacionalizarem no Sudeste da Ásia, usando Singapura como uma base, né, que oferece serviços, né? E o que eles oferecem? Serviços de logística, né, de redistribuição, né, no Sudeste Asiático, né, serviços de meios de pagamento. Então, ele pontuou alguns aspectos interessantes, ele fez uma comparação que para mim me surpreendeu. Ele falou, olha, né, o Sudeste Asiático tem algumas similaridades com o mercado brasileiro, que é uma classe média em ascensão, alguma concentração de renda, uma certa diversidade de culturas, que existe também um pouco na América do Sul, na América Latina, mas alguns pontos em comum. Então, tem alguns aprendizados de uma empresa brasileira no Brasil e na América Latina que podem ser transpostos, né, para o Sudeste Asiático, né? São 700 milhões de consumidores, né? E há algumas barreiras burocráticas de meios de pagamento que Singapura se predispõe a tentar resolver. Basicamente, ele veio de uma maneira muito sutil e eficiente vender Singapura como uma ponte, né, para a entrada no Sudeste Asiático para as empresas brasileiras. Ele pontuou, acho que, 2 pontos interessantes para uma empresa brasileira, de setores, né? E é legal porque os 3 convidados vivem no Brasil já há algum tempo, 2 anos ou 10 anos, né? E uma pergunta que eu fiz para os 3, né? Que tipo de empresa brasileira poderia se beneficiar, né, de um projeto de e-commerce dessa natureza para se internacionalizar? Basicamente, não há nenhuma restrição de porte, de tamanho, inclusive é uma grande oportunidade para pequenas e médias empresas, né? E ele falou, né, o Ben, de Singapura, né, falou de moda, falou de cosméticos, né? Ou seja, há uma oportunidade para essas empresas de atuarem mais próximo desses mercados, né? O caso do Japão, né, a Jetro, né, que foi o representante da Jetro aqui no Brasil, que fez uma apresentação, eles têm uma ferramenta muito específica, né, uma base de dados disponibilizada na internet, né, que é uma plataforma para geração de negócios, né, colocar empresas de diferentes setores, diferentes países em contato,
para gerar negócios. Eles oferecem informações de dados que podem servir também, um banco de dados que pode servir para segmentação de mercado, para análise de potencial, né? Uma grande plataforma de serviços, né? Eles ainda não têm acordos, né, com marketplaces como Amazon, Alibaba, mas eles estão em vias de começarem a gerar esse tipo de acordo. Então, empresas que desde o começo, né, desde o princípio, estiverem mais familiarizadas com a plataforma de troca de informação deles, terão mais acesso a esses marketplaces também. Então, eu acho que, assim, resumindo, né, o que nós vimos nesses 3 painéis, nessas 3 apresentações e no painel, né? 2 oportunidades interessantes para empresas brasileiras de busca de informação ou de entrada aos mercados oferecidas pelo Japão e por Singapura. Aí um aprendizado que eu diria encorajador, né, com o projeto mexicano, né? Eu acho que sim. O México é um país que está mais próximo da nossa realidade em termos de cultura, localização geográfica, algumas dificuldades de acesso a capital, idioma, eventualmente burocracia, e eles estão caminhando, então acho que podemos caminhar também. Com certeza. Essa iniciativa que você falou do México é muito interessante, porque eles estão, basicamente, na realidade, acho que há 1, 2 anos atrás, eles meio que fizeram o que a Apex está tentando fazer agora, né? Que foi introduzir o e-commerce. Beleza, eles têm algumas vantagens por estar próximo dos Estados Unidos, né? Não tem tantas barreiras comerciais com os Estados Unidos, mas o Brasil está no momento que o México estava algum tempo atrás e pode agora aproveitar dessa ferramenta que é o e-commerce para poder alavancar as vendas para fora do Brasil. Para a gente concluir, como é que você viu um panorama geral do que você achou do e-export e como que isso pode alavancar, pelo que você conversou aí com as pessoas, com os empresários, como isso pode alavancar daqui para frente a exportação do pequeno e do médio empresário? Olha, eu estou muito otimista, né? Porque a gente tem lido tanta coisa negativa em termos de dificuldade de mercado, né? Crise, no caso do Brasil, é evidente que a gente vive algumas dificuldades hoje, né? Do ponto de vista de crescimento econômico, né? Mas é muito legal, muito gostoso ver as empresas aqui, a vida continua, todo mundo trabalhando, todo mundo buscando oportunidades. Na verdade, o único defeito que eu vejo no programa é ele não ter começado antes, né? Porque é uma coisa interessante que a gente vê, puxa vida, isso realmente pode alavancar, né? A gente tem que ser otimista, né? Mas acho que também é legal pontuar para as empresas ter um pouco de pragmatismo e pé no chão, né? Principalmente com o que o México nos mostra, né? É que os resultados eles podem ocorrer sim, né? Mas eles não ocorrem no dia seguinte, e eu acho que os 3, né, convidados em momentos diferentes do painel pontuaram um ponto importante, né? Não é porque o e-commerce está disponível que eu vou, né, acessar uma plataforma qualquer de comércio eletrônico que as vendas explodirão e começaram a acontecer, né? Eu preciso ir lá estudar o mercado, né? Me capacitar, entender como é que é o cliente, o consumidor do mercado de destino, quem são os concorrentes, pensar como é que eu vou divulgar a minha marca naquele local, quer dizer, simplesmente romper a barreira logística e encontrar um meio de pagamento para gerar negócio não fará com que a demanda exista, né? Então, acho que é uma barreira que pode ser transposta por meio, né, do e-commerce, né? Mas, obviamente, eu tenho que conhecer o potencial de mercado, fazer a lição de casa, né? Visitar o mercado, conhecer a concorrência, enfim. Então, acho que existem ferramentas interessantes que podem diminuir distâncias, né? E facilitar a superação, a transposição de algumas barreiras. Mas a lição de casa básica tem que ser feita, né? E assim, né, eu acho que as empresas que estiveram aqui hoje, né, e aquelas que aderirem mais rapidamente ao programa, tem aquela grande vantagem, que é de sair na frente. Você tem mais tempo de corrigir, mais tempo, né, de se aprimorar e, obviamente, quem começa primeiro tem mais chance de se beneficiar. Então, eu acho que o programa é relativamente novo e o meu convite para as empresas é aproveite. Façam. Né? Faça e faça rápido. É, né? Isso aí. Muito obrigado pela entrevista. Imagina, eu que agradeço. Pessoal, vamos continuar aqui criando conteúdo aqui dentro do e-export. E é isso aí. Em todas as entrevistas, você viu os nossos entrevistados falando justamente isso. Você precisa se capacitar, você precisa fazer a coisa acontecer, porque as ferramentas para você fazer isso, elas estão aí disponíveis. A gente volta em breve.